o pentagrama? Há muitas explicações aí sobre o pentagrama, inclusive falam que é um símbolo demoníaco, outras pessoas pegam aqueles livros antigos de magia, enfadonhos, e ficam fazendo aquela leitura para dar uma explicação sobre o que é o pentagrama. Apague tudo isso. Eu vou dar uma explicação bem simples para você entender o simbolismo e o que é o pentagrama e como ele pode ser utilizado como amuleto de proteção. Vai deixando o seu like aí, é logo depois da vinheta. Vamos tentar agora entender o pentagrama, este símbolo sagrado. Bom, a gente tem aí diversos significados no decorrer da história, né, que tratam acerca desse símbolo, que é também considerado um símbolo de proteção, um símbolo antigo, um símbolo pagão. Mas vamos tentar entender um simbolismo inicial e compreendendo que é muito difícil você conceber o poder da criação sem você traçar algum tipo de símbolo. E através do símbolo você começa a entender a natureza do poder criador. Se você colocar um ponto, que é Deus, e você dividir esse ponto em masculino e feminino, positivo e negativo, homem e mulher, você vai ter o quê? A manifestação, que é um triângulo. Certo? Muito bem. Se você tem um ponto, o homem e mulher, que é a manifestação, você vai ver um quarto ponto, que é a geração. Esse quarto ponto seria o quê? O filho. Tá? Então você tem um princípio criador, homem e mulher, geração. 2 triângulos. Tá certo? Muito bem. Só que o homem, ele é formado por 4 elementos. Então, quando você juntou, tá, 2 triângulos, você formou um quadrado. Vamos endireitar aqui o quadrado. Este quadrado representa exatamente o tetragramaton, representa os 4 nomes divinos, representa os 4 elementos da natureza: terra, ar, fogo e água. A injunção dos 4 pontos forma 4 triângulos, 4 vezes o manifesto para gerar o 5º elemento, que é a essência humana. A essência humana é formada e também chamada de alma ou quintessência. A partir desse momento, nós vamos colocar então agora 5 pontos para representar o número 5. Se você juntar os pontos, né, você vai ter um pentágono, e se você juntar os pontos um ao outro, você vai ter um pentagrama. O pentagrama, com a ponta virada para cima, com o círculo exatamente atrás dele, representa a vitória do espírito sobre a matéria, representa a vitória do espírito que controla os 4 elementos da natureza. Então, se considera o pentagrama um símbolo mágico, o símbolo da magia. É curioso que vocês veem que o pentagrama está inclusive nos pontos riscados da Umbanda, principalmente nas entidades que são entidades do mar, da linha de Iemanjá. Por quê? Porque o mar é formado por milhares de micro-organismos em forma de estrela de 5 pontas, além da estrela do mar, que é o símbolo de Iemanjá. Porque representa exatamente a mesma coisa, a vitória do espírito sobre a matéria. É a geração. O mar é a geração. Tá certo? Então aí você tem o pentagrama. E aí depois você tem vários outros significados aí no decorrer da história, os 5 sentidos humanos, o Pentateuco dos hebreus, que é o Torá, na verdade. Enfim, não confundam o pentagrama com a estrela de Davi, que tem 6 pontas, é o hexagrama. Isso aí é uma outra história. Depois isso vai ser, a gente pode fazer um novo vídeo
explicando sobre o hexagrama, tá? Além disso, então, o pentagrama, ele, por ser um símbolo mágico por excelência, ele pode ser exatamente consagrado para o uso como um amuleto de proteção, pois desde a antiguidade ele é tido como um símbolo que afasta criaturas das trevas, tá? Existe um ritual de banimento, que é o ritual menor do pentagrama. Esse ritual foi criado pela antiga ordem Golden Dawn. É um ritual extremamente eficiente que eu recomendo que vocês conheçam. Nesse ritual, você faz um banimento de toda e qualquer criatura do plano astral em determinado ambiente, no qual você, além de utilizar os 4 nomes dos 4 arcanjos principais, você também traça em cada um dos pontos cardeais 4 pentagramas em forma de fogo. Por quê? Porque o pentagrama em forma de fogo, ele é o pentagrama da purificação. Ele afasta toda e qualquer criatura. Por isso mesmo que depois do ritual menor do pentagrama, você pode fazer o selamento mágico, tá? Com óleo de banimento, por exemplo, nas portas e janelas da sua casa, mentalizando exatamente a estrela de 5 pontas flamejante, porque ela é o símbolo de proteção. Bom, aí o pessoal vai perguntar o seguinte, mas e aquele pentagrama invertido? Aquilo lá é coisa demoníaca? Não, aquele é um símbolo que foi demonizado. E eu explico exatamente por que ele foi demonizado, tá? Os chifres, desde a antiguidade, eram um símbolo de sabedoria. Inclusive você vê na sinagoga, existe um chifre, tá? No altar da sinagoga. Então é um símbolo de sabedoria, tá? O que acontece é o seguinte, ele também retrata um antigo deus das matas, que é Cernunno, né? Que tinha os chifres da sabedoria. Tá? Por isso você vê aquela imagem invertida, né? E que se formaria 2 chifres. Com o passar do tempo, essa entidade ela foi demonizada pela igreja, foi chamado de diabo, tá? E o diabo foi demonizado também de outras formas, inclusive sob a forma da efígie do bode, que representaria mais tarde Beelzebub. Então, essa imagem invertida passou a significar o quê? A imagem do bode, que é exatamente o chifre, com aquela rebarba aqui, o cavanhaque do bode, né? E forma exatamente um pentagrama invertido. Mas isso é uma degeneração de um símbolo, porque exatamente nas correntes satânicas, satanistas, o que há é uma subversão do culto católico, com a inversão exatamente da cruz, onde Jesus foi pregado, e a inversão exatamente desse símbolo sagrado que eles, por sua vez, se apropriaram como símbolo máximo do satanismo. Então, o símbolo invertido passou a ter este significado, um símbolo da mão esquerda, um símbolo do satanismo. Porém, originalmente, não era isso que significava. Ele significava o quê? Exatamente a vitória na matéria, a vitória através da sabedoria. Bom, além de tudo, quando você coloca um pentagrama interposto ao outro, você tem 2 polaridades, a polaridade positiva e a negativa, o yin e o yang, que se completam um ao outro. E são exatamente um ponto de equilíbrio que todos nós precisamos ter nos nossos organismos, e quando a gente está com uma polaridade em desequilíbrio, automaticamente a gente está doente, a gente está com algum tipo de problema e que a gente precisa reequilibrar, tá? Então, este é o significado do pentagrama, tá? A vitória do homem sobre a matéria
a vitória do homem sobre os 4 elementos como um símbolo mágico de proteção. Se você tiver um pentagrama em casa, você pode consagrá-lo, tá? Você vai colocá-lo virado exatamente numa noite de lua cheia, você coloca ele numa taça de cristal com água, você vai colocar a lua em cima e vai pedir para a deusa Hecate consagrar aquele pentagrama para o uso e proteção. Então você vai deixar aquela taça de um dia para o outro, mas é muito importante que quando você fale isso, que a lua esteja refletida na água em cima do pentagrama. Deixa na água, no dia seguinte você pode utilizar o pentagrama que estará consagrado para uso mágico, pelo poder da deusa Hecate, que é a deusa triluna, né? Cujos simbolismos são 2 luas e a lua principal, e no centro exatamente um pentagrama. Tá bom? Então é este o significado místico aí do pentagrama. E depois, mais para frente, nós vamos estar falando sobre outros simbolismos aí, tá? Que são bastante interessantes, ok? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem aí o seu like, tá bom? Vai assinando o nosso canal, não esqueça de assinar e acione a sinetinha para você receber aviso de novas publicações, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!